Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa página do Facebook. Infelizmente não tem como a gente ter outra pauta, outro assunto no nosso país, a não ser o coronavírus, né? Nosso país está praticamente parado, esse é o único assunto o qual se fala e com razão, um problema que preocupa a todos. E eu estou aqui na Câmara dos Deputados, nós estamos trabalhando hoje, acho importante, enquanto o pessoal vai entrando aí, frisar isso também, de que nós continuamos trabalhando não numa atitude de desrespeito às regras impostas, né, aos protocolos de segurança orientados pelo Ministério da Saúde e demais autoridades, mas num gesto de que eu acho que nós temos que ser os últimos a parar. Óbvio, quando a gente fala que as pessoas têm que ficar em casa, alguns setores ficam fora disso. Médicos, por exemplo, não podem ficar em casa, policiais, e eu entendo que nós parlamentares também temos esse dever de continuar aqui trabalhando, porque nós temos que ser parte da solução. Eu costumo dizer que a população tem direito de ficar em casa, nós não. Então, já estamos com a audiência muito boa aí, eu vou agora apresentar o nosso convidado aqui hoje, estou fazendo uma live um pouco diferente do que a gente tem costume, um bate-papo, na verdade, com o Dr. Frederico. Dr. Frederico, que é colega nosso aqui na Câmara dos Deputados, é deputado também pelo Estado de Minas Gerais, faz parte da bancada mineira e é também médico, faz parte da Comissão de Saúde Pública aqui da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, faz parte da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus e por mais que eu repasse aqui sugestões, informações, dicas do ministro da Saúde, de outras autoridades, eu sempre ressalto que eu sou leigo no assunto, sempre me reservo o direito de errar, como leigo que sou na área de saúde pública, né? Não sou médico, não sou enfermeiro, então eu tive a iniciativa de trazer um profissional gabaritado da área para poder tirar as dúvidas de vocês. Dr. Frederico, eu quero que o senhor se apresenta para os nossos internautas e já antes de te passar a palavra, já vou passar para que o senhor faça a sua apresentação e já de cara com a primeira pergunta, que foi até uma indagação que eu fiz hoje na comissão e eu acho que é a dúvida da maioria dos brasileiros. Todos dizem que não se deve usar máscara, e eu estou aqui com máscara mesmo sem ter nenhuma comprovação de que eu esteja infectado pelo coronavírus, não fiz o teste, posso estar, posso não estar. Então a nossa dúvida é a seguinte, hoje eu vi, por exemplo, o senhor na comissão do enfrentamento do coronavírus usando máscara. Então a gente vê as autoridades pedindo para não se usar quando não está infectado, mas eles próprios usam. Então a minha primeira pergunta, junto com a apresentação do senhor, é a seguinte: realmente essa máscara não previne que a gente possa ser contaminado, ou essa recomendação é só para evitar o pânico, evitar que essas máscaras acabem antes da hora? Boa noite, deputado André Janone, o nosso amigo fiscal do povo, um homem incansável, está aqui hoje, quarta-feira, dia 18, 8 horas da noite, trabalhando e lutando pelo povo, fiscalizando a situação do coronavírus. Fico muito honrado por receber esse convite para humildemente estar aqui como deputado federal, seu colega de bancada, seu amigo, com o maior orgulho, e como médico também. Eu sou médico clínico geral, oncologista, ou seja, cuido de pacientes com câncer, e agora, para o primeiro mandato como deputado federal, passando uma situação que a gente jamais imaginou e queria passar na vida, que é lidar com uma pandemia, uma epidemia, uma doença grave que assola todo o planeta. Vou te encher de pergunta aqui. Diferença de pandemia com epidemia, em poucas palavras. A epidemia, ela é localizada. O melhor exemplo, uma doença grave, mortal, que foi uma epidemia em países africanos. Ébola. Ébola é um horror, não sei se quem lembra das imagens, tinha que lavar o sangue, mas ela foi uma epidemia em alguns países da África. Pandemia é quando essa epidemia, essa doença grave se alastra em todos ou na maior parte dos países do planeta, que é o que a gente vive hoje com o coronavírus. Máscara. A máscara, André, o que acontece? Ou não protege? A máscara não é para proteger quem está usando. Eu, o André, a gente não está se protegendo com a máscara. A maior forma de se proteger é a lavagem das mãos com água e sabão, que está faltando álcool gel, claro que você vai... Mas a lavagem das mãos com água e sabão em torno de 20 segundos, uma lavagem bem feita, ela consegue funcionar muito bem. Mas, acima de tudo, tocar a mão, nariz, boca e olhos. É uma forma de um T, ó. O T, a parte de cima,
e a parte do meio. Então, para quem quer se proteger, evitar de colocar a mão no olho, coçar o olho, boca e nariz. Isso também protege o outro. Mas a máscara é o seguinte, a máscara é que, como o André falou, a gente está aqui trabalhando. Eu estou passando bem, você também, graças a Deus. Não tivemos febre, não estamos tossindo. Então, estamos trabalhando, que é a nossa obrigação como deputado. Mas talvez a gente esteja contaminado. E o que aconteceu essa semana? Dia 16, segunda-feira, foi publicado um grande estudo científico pela uma revista Science, uma das revistas mais famosas do mundo, comprovando que 86% de cada 100 pessoas, 86 pessoas se contaminam com coronavírus e não sentem nada ou quase nada. Passa no máximo por um resfriado. E de cada 100 pessoas que são contaminadas, 79 são contaminadas por pessoas que não estão sentindo nada, que não têm sintomas, que são chamadas assintomáticas. Por isso que tem a regra do isolamento, tudo isso, mas nós temos que trabalhar, né, André? Eu acho que você vai falar o que foi feito essa semana, tudo isso. Nós não podemos parar. Então, o mínimo que nós podemos fazer é colocar a máscara para evitar as gotinhas de saliva que são expelidas quando falamos, quando tossimos e quando espirramos. Até a maioria dos pacientes contaminados são assintomáticos, ou seja, não tem sintoma nenhum. Então, nesse sentido, seria interessante, por exemplo, o uso da máscara. Vamos dar o exemplo de nós dois aqui, que estamos na Câmara com vários colegas. Vamos imaginar, eu posso estar com o coronavírus, assim como o senhor, e não saber. Exatamente. Não saber. Então, eu estar com a máscara, eu evito, por exemplo, de passar para os outros colegas, para os nossos assessores e etc. Perfeito, André. Por isso que você está de parabéns, está com a máscara. Mas essa informação veio segunda-feira, tá, gente? Isso que a gente quer falar. Não teve erro, não. É porque as coisas são muito dinâmicas. Uma doença que há 3 anos... uma doença que há 3 meses atrás ninguém sabia que ela existia. Então, o conhecimento está sendo dinâmico e a gente tem que se adaptar de forma dinâmica. Acredito que em breve todo o parlamento vai estar usando máscara e o ideal seria todas as pessoas do Brasil que precisem continuar trabalhando, que precisem continuar essa atividade e tenham relação com outras pessoas no seu trabalho, quase todos, o ideal seria sim usar a máscara. Só que tem um problema grave, que com certeza você vai comentar. Não consegui atender a demanda. Não consegui a máscara para todo mundo. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, a gente está com uma audiência muito alta, estávamos agora com mais de 5 mil pessoas instantaneamente assistindo. Queria pedir que você compartilhasse essa live, porque a gente está fazendo aqui uma prestação de serviço público à sociedade, um informe, né, a toda a sociedade, são informações relevantes. Eu hoje mesmo, doutor, assisti uma informação pela manhã em um programa de algo que eu não sabia. E olha que nós estamos aqui no Congresso Nacional, a gente está se informando e todo dia a gente descobre uma informação nova. Eu descobri que eu preciso trocar o meu sapato quando eu chegar em casa, eu descobri que eu preciso trocar minha roupa quando eu chegar em casa. Eram informações que não tinha até alguns dias atrás. Então eu queria pedir que você compartilhasse essa live o máximo que você pudesse, na sua linha do tempo, nos grupos que você faça parte, porque muitas dúvidas que a gente está respondendo aqui, pode ser a dúvida de outras pessoas e isso pode fazer a diferença na hora de se precaver. Então, por favor, coloca o dedo aí no botãozinho de compartilhar, coloca essa live para frente e nós vamos responder também algumas perguntas de vocês. Pode ir deixando as dúvidas de vocês aí nos comentários enquanto vocês compartilham, que a gente vai pegar algumas dessas dúvidas e vamos responder. Doutor Frederico, como que uma outra indagação que eu não vi ninguém abordar ainda, nenhuma entrevista, nenhum telejornal, e eu tive um caso recente na minha família, inclusive o senhor acompanhou de perto, então é algo que me chama a atenção. Os pacientes que enfrentam um tratamento de câncer, especificamente aquele câncer ligado ao aparelho respiratório, quem está passando, por exemplo, por um câncer no pulmão. A gente poderia dizer que isso seria o risco do risco. Entre aqueles que compõem um grupo de risco, o caso desses é ainda mais preocupante ou não? É uma taxa de risco alta, mas da mesma proporção de qualquer idoso, por exemplo? André, nós estamos aqui tendo a honra de participar com você, com vários aí pessoas acompanhando, e precisamos ser muito francos. Por incrível que pareça, o câncer aumenta um pouco o risco, mas não muito. Isso está chamando muita atenção. Está tendo até avaliado alguns medicamentos por conta disso. Eu vou tentar explicar melhor. A média de chance de uma pessoa que desenvolve sintoma da doença morrer
é 2 a cada 100 pessoas. Ou seja, a cada 100 pessoas que tem febre, tosse, chega a ter falta de ar, cada 100 pessoas, 2 vêm a falecer. Quando a gente pega o grupo inteiro, todas as pessoas, cerca de quase 8 mil pessoas, entre 7 e 8 mil pessoas já morreram até esse momento no mundo. Quando você vai paciente com câncer, que tomam quimioterapia, que tem imunidade mais fraca, esses pacientes têm uma chance de 5,6, tá? Praticamente 5 a 6 mortes a cada 100 pacientes com câncer que pegam o coronavírus. Porém, o que chama atenção é, a cada 100 pessoas hipertensas, que a hipertensão para a gente nunca foi um problema sério, a cada 100 pessoas hipertensas, 6 estão morrendo por conta do coronavírus. Ou seja, é mais arriscado a pessoa ser hipertensa do que ter câncer. Isso é uma grande dúvida, que hoje alguns medicamentos da pressão alta estão sendo analisados como fatores que podem aumentar a morte do paciente por coronavírus. A gente ainda está estudando, isso em breve deve ter mais informações, mas talvez, em algum momento, as pessoas hipertensas que fiquem gripadas precisarão trocar o seu tratamento da hipertensão. Deu para entender, André? Assim, o câncer não está tão grave. Entendi. E só para complementar, o diabetes é em torno de 8%, e quem tem problema cardíaco é 10%. O maior risco hoje de morrer de coronavírus é quem tem problema de coração. Tudo isso está chamando a atenção, e as sociedades médicas do mundo inteiro estão tentando descobrir por que as pessoas com problemas de coração, diabetes e pressão estão tendo mais risco até do que quem tem câncer e quem tem doença de pulmão. Entendeu? Então, e todo dia é uma descoberta nova. Isso. Deixa então... eu aproveitar, nossa audiência não para de crescer, então só falar novamente para quem entrou agora, pegou a live pela metade, o Dr. Frederico é, além de deputado federal comigo aqui em Brasília, também representa o estado de Minas Gerais, ele é médico, faz parte da Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados junto comigo e faz parte da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, então a gente foi buscar alguém que teria essa autoridade médica para falar sobre o assunto, tirar dúvidas de vocês. Também ele está aqui esclarecendo, você pode compartilhar essa live, eu fiz um apelo há pouco, o pessoal atendeu para compartilhar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias, de milhares de outras pessoas, e que você também deixe a sua dúvida aí nos comentários, que a gente já vai começar a responder. Dr. Frederico, existe alguma comprovação? Primeiro deixa eu fazer uma colocação aqui. Tem algumas informações que às vezes não é que elas estão erradas, mas elas são passadas da maneira errada. Eu acho que a falha é na comunicação. Por exemplo, quando eu vejo algumas autoridades, hoje eu vi um colega, ex-ministro, falando na comissão, que fala assim, a taxa de mortalidade não é tão alta, de letalidade. Aí quem está de fora pode radicalizar e dizer o seguinte, ele está querendo dizer que não é grave. Não é isso, não está dizendo que não é grave, está trazendo os números reais. A taxa de letalidade não é tão alta, o que não significa dizer que o problema não é grave. Então tem uma outra polêmica que eu tenho acompanhado muito pelas redes sociais, especialmente aqui pelo Facebook. Eu queria que o senhor falasse de uma maneira clara se que não cura a gente sabe, mas ajuda a prevenir ou não, melhora a imunidade, é a questão da vitamina C. Eu vi várias mensagens no WhatsApp, no Facebook, gente dizendo que está aumentando o consumo de vitamina C. Aí eu fui procurar uma informação oficial e vi um médico dizendo o seguinte, olha, é até perigoso tomar demais, isso não vai curar o coronavírus. Então, a pergunta não é se vai curar o coronavírus, a gente sabe que não cura. A minha pergunta é, a ingestão de uma dose recomendada, 1 grama por dia, por exemplo, de vitamina C nesse período, aumenta a imunidade e, consequentemente, a pessoa fica mais resistente ao coronavírus ou não tem relação? Olha, André, essa questão da vitamina C, desde que eu entrei na faculdade de medicina, ela é colocada. Porém, André, infelizmente não existe nenhuma prova que a vitamina C aumenta a imunidade. É uma pena, porque nos meus pacientes com câncer, eu gostaria muito de uma vacina para aumentar a imunidade deles, mas não tem prova científica. E realmente a vacina, a vitamina C, em altas doses, pode causar cálculo renal. É um pequeno efeito colateral dela, mas pode causar. Então, recomendação médica a gente não pode dar. Porém, algumas recomendações são fantásticas. Eu quero te agradecer a oportunidade. Como fazer para melhorar a sua imunidade? Beber muito líquido, manter sua hidratação da melhor forma possível, muito líquido. Água, suco de fruta, pode tomar suco de laranja, acerola, limão, não tem problema.
o suco de fruta é uma vitamina C muito mais inteligente. O seu corpo vai absorver ou não, dependendo da necessidade dele. Então, suco, água, muita hidratação, alimentação balanceada, uma alimentação que você consuma verdura, legumes, carnes, cereais de forma balanceada. E, apesar da epidemia, da pandemia, se você tiver uma área próxima à sua residência, uma quadra, ou um lugar que você possa fazer uma caminhada, é muito importante. Você sabe que não vai poder ficar cumprimentando os outros, abraçando os outros no meio da caminhada. Mas você aumenta a sua capacidade cardiocirculatória, o seu coração bate melhor, o seu pulmão respira melhor e você fica mais preparado para encarar, se infelizmente você vier a pegar esse coronavírus, tá? Então essas são as medidas: atividade física, muita hidratação, muita gestão de líquido e alimentação saudável. A vitamina C a gente não pode fazer a recomendação médica, André. Uma outra pergunta: é possível, por exemplo, a gente vê algumas medidas de precaução, que como o próprio nome fala, é para precaver, né? Por exemplo, manter uma distância, até a gente aqui está descumprindo essa regra, manter uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros, a gente está com a máscara, mas a manutenção dessa distância seria para evitar, por exemplo, que eu tossa, que eu espirre e que isso vá, de alguma maneira, contaminá-lo, nesse exemplo que eu dei. A minha dúvida é a seguinte: a proximidade, sem que aconteça isso, ainda assim se transmite? Imaginemos que durante 2, 3 minutos eu fique muito próximo do senhor, a distância que a gente está aqui, porém eu estou contaminado e nesse período não tem espirro, não tem tosse. Proximidade por si só, o vírus, eu estou falando, repito, de uma maneira leiga, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não são profissionais de saúde, então a gente tem que falar de uma maneira que todo mundo entenda. O vírus pula de um corpo para o outro, ou tem que necessariamente ter um espirro, uma tosse, um aperto de mão? Na verdade, André, o ato de conversar já está expelindo gotículas de saliva. Ele sai na saliva. E esse vírus parece que ele é bem resistente. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gota de saliva vai caindo nessa mesa. Entendeu? Então, assim, quando você tosse, a gota de saliva chega até 1 metro e cai. Quando você fala, eu não sei dizer quanto, depende, se a gente fala mais alto, vai um pouquinho mais longe, se fala mais baixo, mas a gota, ela vai até 1 metro e cai. Só que normalmente, se ela cair no chão, não tem problema, vai ser o seu sapato que você falou pra gente que vale a pena trocar. Mas se ela cai na mesa, aí alguém chega aqui, a gente vai, bota a mão na mesa, e depois coloca essa mão no olho, na boca, contaminou. Na prática, a gente precisa falar assim: infelizmente, é uma doença de pouca letalidade, ou seja, é uma doença que, comparando todo mundo que pega, poucos morrem. Felizmente. Mas é uma doença que passa muito fácil. Talvez uma das doenças da história que transmite mais fácil. Por isso está dando esse problema todo. Por quê? Quando você tem milhões de pessoas pegando a doença ao mesmo tempo, no intervalo de 2, 3 dias, milhares vão ficar graves e vão ocupar os leitos de hospital e principalmente vão precisar de vaga no CTI, de botar um aparelho para respirar. E esse é o nosso pânico, é a gente não conseguir dar assistência médica aos milhares que vão ficar grave dentre os milhões que estão se infectando com a doença, entendeu, André? Então ela passa muito fácil, sim. Por isso que a máscara é tão importante, que a gente está conversando e a gotinha está ficando na máscara. Né? Se eu tiver com vírus e você não, a minha máscara está cheia de vírus, mas você não está pegando nada. Hoje eu vi então é interessante. Eu tenho assistido bastante noticiários a respeito do tema e eu vi uma análise muito interessante que dizia o seguinte: o problema é justamente isso que o senhor acabou de colocar, a facilidade em propagação. Por quê? Se a curva de contaminação ela mantiver reta, ou seja, se 10 mil pessoas pegarem o vírus em São Paulo, por exemplo, que é onde está o epicentro hoje da epidemia no Brasil, da pandemia, se 10 mil pessoas pegarem, mas diluído em 30 dias, é um cenário. Se as 10 mil pessoas pegarem em 2 dias, é outro cenário. Porque o sistema público de saúde não vai. Então, às vezes, não é nem, mesmo que não se consiga diminuir o número de contágios, mas se você consegue diminuir, fazer com que esses contágios não aconteçam todos ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade vai ser bem menor, não é isso? Perfeito, André, exatamente. Nosso maior objetivo é evitar casos graves ao mesmo tempo e estourar essa rede de saúde pública, principalmente do CTI. E agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o perfil de gravidade. Você já colocou a questão das doenças, né? A gente falou um pouquinho sobre o câncer, doenças pulmonares, principalmente hipertensão, diabetes e doença cardíaca como os maiores fatores de risco. Mas o que nós observamos também é em relação à idade.
Talvez porque pela idade as pessoas tenham essas doenças. Mas é muito grande a diferença de pessoas que ficam graves com menos de 40 anos, são mínimas. Quero aproveitar o espaço para acalmar pais e mães. Graças a Deus, as crianças têm tido pouquíssimo problema. As crianças, elas pegam o vírus, como todo mundo, mas não passam muito mal, não chegam nem a ficar gripada. E parece ter relato de uma criança que morreu em mais de 7 mil pessoas. Então é tranquilo a criança. Então pais e mães podem se acalmar e não deixem as crianças visitarem os vovôs, porque aí muda tudo. Quando a gente sobe de idade, André, só para terminar, quando você vai passando de 60 anos, a mortalidade passa para em torno de 5%, ou seja, 5 pessoas em 100 morrem. Quando você passa de 70, passa para quase 10%. De cada 10 pessoas que ficam doentes com a gripe, de cada 100 pessoas que ficam doentes com a gripe, 10 morrem. E quando você passa de 80, está variando entre 15% a 20%. Ou seja, de cada 5 pessoas com 80 anos que pegarem o coronavírus, uma vai morrer. E além dessa uma que vai morrer, quase todos vão precisar de CTI. E aí entra no que você colocou muito bem. Vai faltar CTI. Por isso que quanto mais lentamente essa doença for se espalhando, maior a chance de quem precise do sistema de saúde sobreviver. Fumar agrava, aumenta a possibilidade de risco? Nós temos 2 idosos, um de 80 anos que nunca fumou e um que é um fumante ativo. Esse que fuma, o risco dele, de caso os dois se contaminem, da doença se agravar, é maior ou não? O fumante entraria no caso da doença pulmonar. Todo fumante com uma certa idade, ele tem um pouquinho que a gente chama efizema, ou doença pulmonar obstrutiva. O fumante, ele tem um risco maior, sim. O risco, enquanto normal, é de 2,3%, é de 2 pessoas a cada 100 que morrem, o fumante é em torno de 6,5% a 7%. Tá? Então, outra coisa, muito boa pergunta, André. Tá bom demais fazer esse programa aqui. E também um tema que não tem sido abordado. Eu não tenho visto. Então, naquela hora que a gente recomendou fazer a dieta equilibrada, exercício físico, beber muito líquido, por favor, senhores fumantes, vamos parar de fumar. Mais um motivo. Mais um motivo. Vamos parar de fumar. Tenho certeza, André, que se a pessoa parar de fumar hoje e desenvolver essa infecção daqui a 1, 2 semanas, a chance dela sobreviver é muito maior. Já muda o cenário. Tá? Parabéns aí. Vamos parar de fumar, que tem 1000 motivos e agora mais um. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui. O pessoal pode ir enviando aí. Vamos começar a ler aqui. Grávida é interessante. Olá, boa noite. Estou preocupado com minha irmã que está grávida e provavelmente mês que vem ela vai ter o bebê. Qual cuidado devemos ter em relação a isso? É a Adriana Avelar, acho que ela é lá de Brumadinho. Olha, Adriana, felizmente, ao contrário do que a gente teve em 2009, da gripe suína, o H1N1, que foi um horror nesse aspecto, que acometeu muitas gestantes e matou gestantes, esse coronavírus até agora não teve nenhum problema em gestantes. Uma das poucas notícias boas que a gente teve até aqui. Isso. Então a gestante, assim como as crianças, são as duas grandes notícias. As crianças e as gestantes, até hoje, não teve problema. Não teve nenhum caso assim chocante de óbito e nem para o recém-nascido. Apesar de que o recém-nascido tem grande chance de estar contaminado, já quase ao nascimento ou um pouquinho depois. Então a recomendação é evitar a visita do vovô ou da vovó para o netinho que acabou de chegar. O mais importante, gente, é proteger os idosos, é proteger as pessoas com mais de 60 anos, principalmente mais de 70 e mais de 80 precisa ficar isolado em suas residências, tá? Então a gestante, Deus queira que tenha um ótimo parto aí, um ótimo trabalho de parto e pode ficar tranquila que não há nenhum sinal que o coronavírus vai te atrapalhar aí não. Vamos lá. E a cura, legal. Qual? Aqui, e a né? cura? E a cura, quando vai chegar no Brasil? Quem fez essa pergunta foi o Miqueias Godoy, e logo embaixo o Jefferson Pereira, a pergunta no mesmo sentido. É vacina, tem previsão? Olha, em relação à vacina, tem alguns estudos avançados, inclusive já sendo testado, segundo algumas informações, na China. Mas a vacina, ela demora mais para agir, ela não vai funcionar para quem já está doente. Hoje, a gente quer a vacina, vamos botar assim, para o ano que vem, para evitar os casos do ano que vem. Quanto antes chegar, melhor. Mas hoje, o que a gente precisa muito? Precisa de um medicamento
que mate o vírus. Eu vou dar um exemplo. A gripe suína, o H1N1, era um vírus muito mais fatal, muito mais grave. Mas rapidamente um remédio chamado Tamiflu veio e matou, destruiu o H1N1. E aí não deu esse pânico que está no mundo hoje. O coronavírus ainda não tem medicamento. Só que, André, hoje é um dia, de certa forma, com todas as má notícias, tudo, é um dia que a gente fica um pouco mais satisfeito. Porque de ontem para hoje, na madrugada, foi publicado um artigo do Japão, um remédio que está sendo desenvolvido no Japão, que parece que está tendo bons resultados num pequeno estudo, tá, André? Foi um estudo com 80 pacientes que estavam contaminados com o coronavírus e todos esses pacientes tiveram uma diminuição da carga viral, da quantidade de vírus, e o vírus desapareceu mais rápido. Agora esse medicamento vai passar por uma fase rápida de teste maior. Acredito que vai usar nos pacientes mais graves, espero que já tenham mandando para a Itália, para a Espanha, que hoje são os piores países, e tomara que para o Brasil também. E a gente fica torcendo para que esse remédio, ou outro remédio que esteja feito, venha mais rápido a ser comprovado da eficácia. Deixa eu fazer uma pergunta, vou interromper, porque tem a ver exatamente com o que o senhor está falando. Só mais uma vez, toda hora entra gente nova. Dr. Frederico, deputado federal junto comigo aqui em Brasília, representante de Minas Gerais também, médico, está aqui tirando nossas dúvidas acerca do coronavírus. Vocês podem continuar deixando aí, compartilhando o vídeo para chegar em mais pessoas, deixando o comentário que a gente vai ler. Minha dúvida é a seguinte, por que quando a gente imagina a possibilidade de, vamos imaginar que amanhã, por enquanto, está indo no caminho, mas não é algo conclusivo. Vamos imaginar que essa madrugada alguém descobre a cura definitiva para o coronavírus, um medicamento que você toma e cura realmente, não só a vacina para prevenir, mas para quem já está doente. Por que existe o que para nós é uma demora, para a sociedade médica não é, mas que para nós é uma demora, mesmo dispensando o teste em animais, por exemplo, já testando diretamente em seres humanos, não seria algo para a semana que vem estar aqui? Por que tem essa demora? Onde está essa demora? Porque eu acredito que nem no cenário mais otimista dos otimistas existe uma chance da gente ter um medicamento na farmácia daqui a um mês, por exemplo, né? Se esse meu raciocínio estiver correto, eu quero saber o porquê. Aonde que fica essa demora? Olha, em situações normais, os protocolos de teste clínicos em humano, pesquisa clínica humana, são muito burocráticos. Porque todo remédio tem um efeito colateral. Esse remédio que está sendo desenvolvido, por exemplo, ele pode causar perda fetal, aborto, por exemplo. Então, por isso que é complicado, porque é um remédio que tem efeito colateral, que pode prejudicar as pessoas e que está sendo testado para saber se vai ajudar. Agora, diante do quadro do coronavírus, uma pandemia, essas burocracias são suplantadas, são diminuídas a burocracia com maior velocidade. E a gente arrisca. Como eu falei, ainda mais se for paciente grave. Imagina que esse remédio chega na Itália para teste, para paciente grave. Quem que não vai querer usar? Então, se a gente sabe que ele causa perda fetal, não vamos usar nas mulheres jovens. Vamos usar só nos idosos. Então, André, eu sou um pouco mais otimista. No cenário dos mais otimistas, a gente pode sonhar. Se Deus quiser, André, se Deus quiser, se esse remédio der certo, tá? Se esse remédio der certo, eu acredito que em menos de um mês o mundo inteiro vai ter acesso a esse remédio para tratar dos casos graves, tá? Eu acredito. Assim, o meu maior medo não é o remédio não chegar aqui, não. Porque o Tamiflu, que foi o remédio usado para o H1N1, chegou rapidinho, André. Essa declaração do senhor é muito importante para a gente ter esperança. A gente entendeu claramente. O senhor não está dizendo aqui que o mês que vem vai ter o remédio, o senhor não está dizendo que tem a cura porque não tem ainda, mas o senhor está dizendo que a gente pode manter viva a esperança, que existe um cenário otimista, sim, do medicamento chegar em breve. Isso. Se o medicamento der certo, tá? A minha maior preocupação hoje, André, não é o remédio chegar aqui, não. A minha maior preocupação é o remédio comprovar que salva vidas, que cura, como você falou. O remédio comprovando que cura, ninguém vai segurar esse remédio. Ele vai ser caro? Vai ser caro. A Anvisa tem que aprovar? Hoje, nós já estamos assinando um projeto para a Anvisa, pressionando a Anvisa que ela libere tudo o que foi liberado pelas outras associações. O CDC, que é o Center Disease Control, onde faz... É como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Tem o Centro de Controle do Japão. Então, a gente está pressionando a Anvisa para, nesse momento de urgência e emergência, tudo que for liberado
nos Estados Unidos seja automaticamente liberado aqui. Tudo que for liberado na China seja automaticamente liberado aqui, assim como no Japão e todos os outros países. Então, isso vai pular etapas, sabe, André? Eu não tenho dúvida, se achar o remédio que combata realmente a doença e comprovar, ele chega no Brasil em menos de um mês. Porque mesmo que ele seja caro, mesmo que esteja burocracia, o preço que a gente está pagando por não ter esse remédio é maior do que qualquer valor de remédio. É o preço de quebrar o país. Nós estamos tendo que orientar as pessoas que fiquem em casa, nós estamos tendo que fazer essas orientações. Gente, isso está causando um prejuízo incalculável. A nosso medo maior hoje não é nem de morrer só de coronavírus, não. É das pessoas ficarem mais pobres e a pobreza causar prejuízos, impactos no planeta e no Brasil também que a gente não consegue imaginar. Então, tudo vai ser diferente. Pandemia, a maior diferença que está sendo votada agora, né, André? Agora fugiu a palavra. É tanto... O decreto. O decreto, muito obrigado, André. Viu? A gente é médico, mas o deputado aqui, esse homem aí, sabe tudo. Então o decreto está sendo votado hoje. Para quê? Para que dê autonomia do governo para utilizar o recurso que for necessário com responsabilidade, com uma comissão, da qual talvez você faça parte, seria fantástico, para fiscalizar o uso desse remédio. Então, assim, as coisas vão acontecer rápido. A maior torcida que a gente tem que ter hoje, gente, é que o remédio dê certo, é que encontre a cura. Porque se encontrar a cura, do dia que encontrar a cura, em menos de um mês esse remédio está no Brasil, eu afirmo isso aqui para vocês. O senhor me disse hoje, por acaso, no corredor, que existe uma área do rosto, que eu queria que explicasse, uma área que não pode ser tocada, queria que o senhor falasse mais ou menos. Isso é importante. A área que não pode ser tocada, gente, é do queixo, boca, nariz e olhos. A gente fala zona T, tá? Faz o formato de T. Essa área é que tem mucosa. Mucosa são as partes úmidas, a parte do olho, que a gente chama de esclera, córnea, que são úmidas, o nariz, a boca. Essa parte, ela é onde tem o vírus para transmitir para os outros e aonde o vírus entra com mais facilidade. Ele não entra fácil na pele. A pele é um bloqueio. Ele entra fácil na mucosa, da boca, do nariz, dos olhos. Então, essa área é muito importante. A gente está tendo que mudar. Quando fala, então, do aperto de mão, a transmissão não dá no aperto. Não. O evitar o aperto é porque eu pego na sua mão e, sem perceber, automaticamente eu posso levar no nariz, na boca, nos olhos. Isso. Eu não sabia dessa informação. E é impressionante quando a gente não pode, que a gente vai mexer. Vai, exatamente. Isso é impressionante. E principalmente para nós brasileiros, que já temos esse hábito de tocar, de abraçar. Povo latino, povo caliente, povo quente, né? Ontem eu encontrei com E para político, André? Nossa, ontem eu encontrei com um colega no plenário e eu achei interessante que ele não pegou na minha mão por conta da epidemia, cumprimentou assim e logo me deu um abraço. Eu falei, não resolveu nada, ficou pior. A gente entende, né? Mas vamos lá, vamos responder mais uma pergunta aqui. Tem muitas aqui, a gente vai ter que filtrar algumas. Infelizmente é impossível resolver porque são milhares. Aqui só comentário. A vacina da gripe ajuda a combater o coronavírus? Olha, a vacina da gripe ela é fundamental e tem um projeto do Ministério da Saúde adiantar a vacina da gripe. Para quê? Para não misturar o caso de gripe com coronavírus, porque são muito parecidos. Tanto na gripe comum, ou na gripe pela gripe suína, pelo H1N1, ou na gripe por outro vírus. E no coronavírus, o que acontece? A pessoa tem falta de ar, tosse e febre. Então, se você vacinar a população agora e você cortar a gripe comum, você vai saber melhor o que é coronavírus e o que é gripe. Quando você não vacina, mistura tudo. E só para vocês terem uma ideia, ano passado no Brasil, morreram mais de 750 brasileiros por conta da gripe H1N1, que a vacina corta. Então morreram porque não tomaram a vacina. Então a vacina é importante para isso. Hoje, se a gente interna, André, no CTI um paciente com um quadro de gripe ou coronavírus, que a gente ainda não vai saber, porque vai demorar para ter o resultado, a gente dá o Tamiflu, que é o medicamento para H1N1, para todos. Todo paciente que interna grave toma o Tamiflu, porque pode ser H1N1. Um estado que está tendo epidemia de H1N1 hoje é o Maranhão. Já teve mais de 20 mortes esse mês, não de corona, de H1N1. Então a vacina ajuda para isso, para não ter outros casos de gripe atrapalhando o diagnóstico e precisando de CTI para outros casos de gripe. Mas o coronavírus especificamente ainda não está com a vacina. Tem essa questão na China, que sabe tudo hoje, tá, gente? Eu acredito que essa semana, assim como a gente vai ter muitos casos difíceis, muitas pessoas internando, muitas pessoas
podem falecer, por mais que a gente trabalhe, reze, peça a Deus proteção, muitas pessoas podem falecer, mas também a gente vai ter boa notícia aí nessa semana, com mais resultado consolidado de mais medicamentos e mais vacinas. Se Deus quiser, para finalizar, só queria fazer uma observação. O bate-papo foi muito bom, muita gente online, muitas dúvidas. Felizmente a gente não consegue responder a todos, mas só queria fazer uma observação. A gente compreende e faz coro com as autoridades de saúde que pedem para as pessoas ficarem em casa. Mas eu acho que isso precisa não ser relativizado, mas isso e a gente precisa também compreender algumas pessoas que não têm como. Né? Tem profissionais, infelizmente, não são todas as pessoas que têm as prerrogativas, por exemplo, que nós parlamentares temos de votar de casa, porque nós estamos aqui por opção. Nem eu, nem o senhor somos obrigados a estar aqui na Câmara dos Deputados hoje. Então é fácil pedir para os deputados ficarem em casa, é fácil pedir para os empresários. Fácil não é para ninguém. Não vamos mas ser é uma injustos. opção, né? É aceitável. Quem pode fazer o trabalho em casa. Exato. É quem possível pode trabalhar no computador. você pedir para um empresário ficar em casa. É possível. Agora, você pedir para alguém que é empregado de uma empresa, que se tem ali o seu ganha-pão, que vai ter que pegar o metrô lotado, que ele não vá para o trabalho, é difícil. Então, André, a gente precisa... eu vou dar um exemplo aqui. A gente está aqui, trabalhando, utilizando a internet. Mas para a gente utilizar a internet, alguém está lá, ligando o cabo, consertando o cabo. Alguém está trabalhando. Então alguém tem que trabalhar, porque se cair a internet, ninguém trabalha em casa. Então a gente tem que parabenizar aos trabalhadores que estão na luta, pegando seus ônibus cheios, metrô cheio, que estão permitindo que nós possamos trabalhar ou à distância ou em casa, estão permitindo que tenha comida no supermercado para que a gente possa se alimentar, que chegue o remédio na farmácia. Eu queria falar especialmente aos profissionais de saúde, meus amigos profissionais de saúde, enfermeiros fundamentais, como hoje o próprio ministro ressaltou, aos enfermeiros, que vocês são fundamentais nessa epidemia, aos médicos, a todos os profissionais de saúde, tem que trabalhar, Exato. Não pode parar. Então, outra questão, o que a gente pode fazer? Os idosos, na sua maioria, não têm essa necessidade tão grande de estar trabalhando. E os idosos que morrem do coronavírus. Então, o isolamento, André, tem que ser focado no idoso. O idoso tem que ficar E não adianta ele ficar em casa e a gente se aproximar. Não. Eu isolei minha mãe na casa dela, por exemplo, e proibi os meus sobrinhos de aproximarem dela, a família de aproximar. O isolamento ele tem que ser total, porque não adianta você deixar o idoso em casa e os netos chegam da escola e vão lá, né? Então, é importante frisar nisso também. Às vezes tem esse contágio indireto. Eu agora, quando chegar em casa, vou fazer uma higienização completa. Doutor Frederico, agradecer pela participação. Fico realmente muito feliz. Vou passar a palavra para que o senhor possa fazer as considerações finais, deixar um último recado para os nossos seguidores. É realmente uma audiência muito grande. Isso mostra que as pessoas estão sedentas de informações. E a gente tem acompanhado muito no noticiário, mas muitos deles trazem as informações de uma maneira que a grande massa não consegue entender. Eu tento, na minha função aqui enquanto homem público, eu acho que o nosso dever é dois. O primeiro é trabalhar. Eu acho que nós temos que dar o exemplo, como eu disse, com responsabilidade, com seriedade, mas eu acho que se tem alguém que não tem o direito de se esconder nesse momento, somos nós. Nós não temos o direito de trabalhar, nós temos a obrigação de trabalhar. Em segundo lugar, eu acredito que nós também, enquanto representantes da população, a gente tem que filtrar a informação e passar numa linguagem que as pessoas entendam. Antes de entrar no ar, mas o Dr. Frederico não combinamos nada do que ia conversar, não tinha pauta, eu só disse a ele que eu pudesse fazer a comunicação de uma maneira que as pessoas entendessem, né? Falar a língua do povo, vamos dizer assim. Você liga na Globo News, por exemplo, vários especialistas falando, o Dr. Davi Wipp tem falado com frequência lá e eu tenho acompanhado, mas eu na minha função tento triturar aquilo de uma maneira que a população entenda, porque a gente não tem a grande massa no nosso país, a grande parte da população não sabe, não tem a obrigação de saber termos técnicos, né? Termos um pouco mais difíceis de compreensão. Então, agradecer ao senhor pela participação e por falar dessa maneira clara, objetiva. Eu tenho certeza que quem está assistindo gostou. Dr. Frederico, a quarta vez que eu vou falar aqui, mas como eu disse é porque o público é volátil. Dr. Frederico, médico, deputado federal junto comigo, também da bancada mineira. E, Dr. Frederico, eu espero poder contar com o senhor mais vezes. Na verdade, espero poder contar poucas vezes, porque eu oro a Deus que isso acabe rápido. Resolva isso, né? Mas se não resolver, eu quero contar com o senhor durante esse período aí, que a gente não sabe se vai durar uma semana, um mês ou um ano, tudo é especulação, dando esclarecimentos, checando o que é verdadeiro, o que não é, que a gente possa se reunir com alguma frequência. E quem quiser entrar em contato direto com o senhor, eu peço a você que procure no Instagram, no Facebook, pesquisa aí por Dr. Frederico, Dr. Frederico, você vai ver lá o selinho azul,
como eu disse, deputado federal por Minas Gerais, vai ser fácil localizar. Não é isso, doutor? Suas considerações finais e mais uma vez o meu agradecimento. Bem, o maior agradecimento que a gente faz é vocês que estão assistindo aqui pela rede social, um dos maiores influenciadores, um dos maiores lideranças da política mineira e brasileira, através do trabalho, do caráter, da hombridade, da ética, que eu sou testemunho desde que esse homem pisou aqui dentro. Então, muito obrigado a você, André, por ajudar tanto a população em todas as áreas, e agora é claro que você não ia fugir da luta. Está aí firme, querendo ajudar o pessoal a lutar contra esse coronavírus. Agradeço a quem está assistindo as nossas redes também, está aqui com a gente. Realmente vocês têm visto que a gente tem tentado trabalhar a questão do coronavírus, passar informação real para a população, passar os cuidados desde que foi diagnosticado o primeiro caso no Brasil, que hoje faz 20 dias, tá, André? Que o primeiro caso apareceu e hoje parece que já passou dos 400. A gente vê como a coisa cresce rápido, e isso que está fazendo pouco exame. Se for fazer exame em todo mundo mesmo, já passaria de 4 mil com certeza. Mas a gente quer agradecer a vocês que estão participando, estão interessados, estão buscando o cuidado, estão buscando lutar contra a doença. Reforço, vamos cuidar dos idosos, manter o isolamento, evitar visita para os idosos, tentar fazer com que o idoso também não se deprima por estar muito sozinho em casa. Então, tentar levar ele à internet, tentar levar o carinho virtual, que a gente sabe como é possível fazer um carinho, fazer um gesto virtual, né, para que a gente salve a vida dos nossos idosos, que é o grupo de maior risco. Também das pessoas com doenças como hipertensão, diabetes, câncer, doença pulmonar e principalmente doença cardíaca. Então, vamos proteger essas pessoas, manter os hábitos de higiene, né, lavar sempre a mão ou com água e sabão, que não está faltando, ou com álcool em gel, tentar evitar zonas de muitas pessoas, aglomerados, tá? Manter os ambientes bem ventilados e evitar o contato físico. Infelizmente, cumprimento é só um de longe aqui, olha lá, entendeu? Ou um toquezinho no pé, o brasileiro gosta do futebol, mas vamos cuidar, gente, porque quanto mais a gente conseguir evitar a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo, maior a chance da gente salvar a vida, e vamos manter a esperança e a fé nesse mês de março, mês das mulheres, que a gente ainda vai conseguir, sim, encontrar um medicamento que cure o coronavírus. E vamos trabalhar incansavelmente, André, para trazer esses medicamentos para o Brasil assim que for descoberto, que ainda não está descoberto, assim que for descoberto, trazer esse medicamento para o Brasil. Então é mais um motivo para se cuidar. Porque se você demorar mais a pegar, você tem mais chance de ter um remédio para se curar. Se pegar agora, não tem remédio ainda. Muito obrigado. Conta com o Dr. Frederico e muito obrigado, André. E continue com essa força, com essa garra e contando sempre com a gente aí. É uma honra estar ao seu lado, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Orar com ação, né? Oração significa isso. Vamos pedir a Deus para que essa solução venha logo, mas vamos ter ação, fazer a nossa parte também, seguindo todas essas dicas que o Dr. Frederico falou aí. E vamos para cima do coronavírus para destruir ele. Valeu, tamo junto, abraço.